Paz, irmãos, nós estamos gravando esse vídeo para darmos um retorno sobre a questão do retorno aos cultos presenciais, baseado naquela pesquisa que nós enviamos a vocês e também em conversas que tivemos entre o presbitério da igreja. Uma coisa importante da gente entender, e eu quero falar disso, passar por isso rapidamente, para que a gente possa chegar onde a gente precisa chegar, que é a questão do culto presencial. Com relação à questão, por exemplo, quando se trata do Brasil, nós temos esses números e nós precisamos levar em consideração aquilo que eles chamam de curva pandêmica no país. O Brasil, queridos, para que você entenda, né, o Brasil ainda não atingiu aquilo que nós chamamos de curva descendente. O que todos os especialistas falam, e eu já disse. O processo de contágio, ele tem uma curva ascendente, então ele tem um período de platô, ou seja, de estabilização, e depois então uma curva descendente até você chegar a um mínimo de normalidade. É o que aconteceu na maior parte dos países da Europa e ainda não aconteceu no Brasil. Na verdade, no Brasil nós ainda estamos levando o Brasil, né, o Brasil como um todo. Ainda estamos numa curva ascendente, tanto no que diz respeito à questão de contágio, como no que diz respeito à questão de morte. E algumas pessoas acham, alguns especialistas acham, que em função das políticas públicas adotadas no nosso país, nós teremos um longo platô e uma curva descendente lá na frente, para o final do ano, e mesmo assim que vai ser bem fraca, ou seja, ao invés de nós termos uma ascendência alta, um platô e logo começarmos a descer, provavelmente nós estamos subindo, vamos manter um período de platô, ou seja, de uma estabilidade alta de contágio e morte, e depois um decréscimo baixo. Essa é uma tendência que muitos julgam que vai acontecer no país, em função, insisto, das políticas públicas que têm sido adotadas com relação à questão da pandemia e pela forma que tem sido tratada em cada município, estado e até mesmo pela União. Tudo isso são fatos que nós não temos conhecimento, mas nós temos que ter isso em mente para lidar com o problema da pandemia em si, porque eu quero tratar disso baseado em algumas questões que foram abordadas pelos próprios irmãos da igreja, tá bom? Então é importante você entender isso. O Brasil tende a ter um platô esticado, ou seja, nós vamos conviver ainda um bom tempo com um número de mortes elevado, e nós não vamos ter uma curva descendente rápida e com números baixos, baixando a cada dia. Isso pode vir a acontecer, mas muitos acreditam que não. Enfim, como tudo está no campo ainda dos estudos, né, e das perspectivas, vamos esperar para ver no que isso vai dar, tá bom? Mas um aspecto importante, e esse já é um fato, nessa primeira parte que eu queria deixar claro aqui para vocês, é que o epicentro da doença no Brasil ele já mudou. Nós tivemos no início da pandemia o estado de São Paulo como epicentro da doença no país. Então você percebe que o estado de São Paulo começa como epicentro, isso sobe para a região nordeste, né, região norte, e hoje, quando se trata de epicentro da doença, nós já percebemos um deslocamento para a região centro-oeste e para o sul do país. Na verdade, hoje, se você pegar assim, o mapa de desenvolvimento, você vai perceber que os picos na região sudeste, salvo Minas Gerais, que está tendo pico agora, tiveram picos muito altos. Então depois isso sobe para o Nordeste, pega boa parte do norte do país e ficava aquela incógnita. Por que isso não está atingindo o Centro-Oeste e o Sul? Bom, infelizmente está começando a acontecer agora. Então os números têm aumentado radicalmente no Centro-Oeste e no Sul do país.
e podemos já dizer assim que hoje é o novo epicentro da doença. O que significa isso? Que a tendência é que essas regiões tenham um aumento muito rápido, né, de contágios e até mesmo mortes. E um colapso, pode acontecer em algumas regiões até o colapso do sistema de saúde. Isso é uma coisa que praticamente já está quase que definida pelo que tem acontecido. São Paulo já não é mais, São Paulo, estado, o grande epicentro do país, tá bom? Isso é importante a gente ressaltar. É interessante a gente perceber, e agora eu quero até colocar para você um mapa atual, né? Um mapa que foi apresentado essa semana pelo Plano São Paulo sobre a doença no estado de São Paulo. Se você pegar o primeiro e o segundo mapa, você vai ver a diferença. Então, eu vou pegar primeiramente o primeiro mapa e vou mostrar para você o primeiro mapa. Um mapa que foi o primeiro mapa que o Plano São Paulo apresentou. Se você olhar para esse mapa, você vai perceber que nós temos a maioria do estado na zona laranja, que é a zona de controle, algumas regiões na zona amarela, que é a zona de flexibilização, e algumas poucas na zona vermelha, que é a de controle total. Inclusive, a Baixada Santista estava nessa condição logo no primeiro momento do Plano São Paulo, que foi na virada do mês de junho para julho. Então, esse era o quadro, né, que você está vendo aí na imagem do estado de São Paulo na primeira etapa da quarentena faseada do estado. Essa semana foi divulgado, na sexta-feira, um novo mapa da quarentena do estado de São Paulo. É esse que nós estamos apresentando agora. Você vai ver uma mudança brutal na realidade do estado de São Paulo. O que você vai ver? Você vai ver algumas regiões em laranja, inclusive a Baixada sai de vermelho para laranja. Você vai ver apenas a capital e parte da região metropolitana em amarelo e grande parte do estado recuando e voltando para a zona vermelha, ou seja, para a área de controle total. Então nós temos hoje no estado a maior parte na zona vermelha, que é a zona de controle, uma outra parte menor na zona na segunda zona, que é a laranja, né? Só ali a região metropolitana e a capital na zona de flexibilização. Então, a gente percebe uma coisa com esses dois mapas. Eu quero ressaltar isso aqui porque é bem interessante a gente ver essa dinâmica. Que do momento da transição, ou seja, nós tivemos no final do mês de junho, um mapa que mostrava uma realidade, o interior melhor do que a capital e o litoral. Passado esses 25 dias, nós vemos uma inversão disso. O litoral e as regiões que estavam mais afetadas, elas avançando para uma fase melhor, e o interior tendo que recuar e voltar para a zona vermelha, que é a zona onde apenas os serviços essenciais são liberados, ou seja, de quarentena total, né? Não chega a ser lockdown, mas a quarentena total. O que isso nos mostra? Nos mostra aquilo que todo mundo já vinha falando a respeito do vírus, que a tendência natural dele era atingir os grandes centros e depois migrar para o interior. É isso que tem acontecido no estado de São Paulo e é isso que tem acontecido no Brasil como um todo. Ele atingiu primeiramente as grandes cidades, as grandes regiões metropolitanas e depois, aos poucos, ele foi migrando para o interior. Então hoje nós percebemos uma melhora, segundo o Plano São Paulo, da capital e da região metropolitana e até mesmo
da região metropolitana aqui do litoral, da Baixada Santista e de outras regiões metropolitanas do estado, mas uma piora grave no interior, o que se era de esperar. Então, essa situação ela vai sendo modificada à medida que o tempo vai passando. E a gente também ainda não tem muita certeza de como vai ficar o reflexo da abertura na nossa região. Porque se você parar para lembrar, a Baixada Santista foi autorizada a ir para a região, para a Zona Laranja, no dia 15, se eu não me engano, de junho. Ou se não foi dia 15, foi próximo a esse dia. Nós ficamos ainda 15 dias depois da abertura da quarentena inteligente, como eles chamam, e ela foi autorizada. Então nós temos um período de reabertura que pode sim refletir no aumento de contágio e no aumento no número de mortes, mas que ainda não tem como ser previsto. Por quê? Porque isso leva de 15, 20 ou até mesmo 30 dias para a gente poder ter essa noção clara de como isso vai afetar a região. Então hoje estamos na laranja. Pode ser que daqui a 15 dias nós tenhamos que voltar para a vermelha ou possamos até avançar para a amarela. Não há como prever isso, e isso tem sido feito um acompanhamento pelo próprio Estado, segundo as métricas estabelecidas por ele. Dito isso, eu gostaria de passar aqui para a parte que nós fizemos, que é a parte da pesquisa. Então, qual foi a nossa ideia? Nós fizemos aquele primeiro vídeo, trazendo informações sobre o problema da doença, e juntamente com ele nós enviamos uma pesquisa para que as pessoas da igreja pudessem responder, para que os irmãos da igreja pudessem responder. Nós não temos como fazer assembleias, porque não seria conveniente. Então a melhor forma que nós encontramos de ter pelo menos um feedback, uma perspectiva do que a igreja pensa, foi esse questionário. Do meu ponto de vista, eu julgo que ele foi muito eficiente e nos deu um respaldo para que nós pudéssemos então pensar e refletir sobre aquilo que nós deveríamos fazer. Então, para que você tenha uma ideia, nós tivemos em torno de 60% de participação no questionário, que é uma média considerável e nos dá a condição de fazer uma avaliação. Ou seja, dos 100% de pessoas da igreja, em torno de 60% responderam à pesquisa, né? Os demais 40%, por motivos diversos, não participaram, mas esse número já nos ofereceu informações preciosas que eu quero passar para você aqui agora. Então eu quero começar aqui com o primeiro gráfico, né, que nós temos aqui para apresentar para você, que é o gráfico que responde a seguinte pergunta: em sua opinião, quando deveríamos voltar com a reunião presencial, com as reuniões presenciais? Então esse gráfico que eu estou te apresentando agora, que está aí para você ver, ele responde essa pergunta. Então eu vou repassar ele rapidinho aqui para você entender. Começando, né, do menor percentual para o maior. O mais rápido possível, 3% responderam que gostariam que os cultos voltassem o mais rápido possível. Outros. Quem são esses outros, né? O rosa. São pessoas que não definiram nenhuma fase, mas opinaram de alguma forma sobre a questão do retorno aos cultos, mas não opinaram sobre qual fase elas julgam ser mais adequada. Então nós tivemos 9%, né, de pessoas respondendo desta forma. Fase amarela, fase laranja, que é a próxima, né? Que é exatamente a fase que a Baixada Santista está. 7,5% desejam que o culto volte na fase laranja.
Na fase amarela, que é a próxima fase, né, que nós podemos entrar brevemente, 13,4 pessoas julgam que nós poderíamos voltar nesta fase. E 23,9 na fase verde, que já é a fase a penúltima fase do Plano São Paulo. E na fase azul, 43,3% das pessoas entendem que nós deveríamos voltar na fase azul, que é a fase onde, vamos dizer assim, já há uma normalidade nas atividades. Todas as atividades já voltaram, cada um, claro, seguindo os seus devidos protocolos, né? Esse foi o resultado da nossa pesquisa. Mas é importante eu ressaltar uma coisa aqui, que às vezes a gente, quando vê um gráfico desse, a gente pensa, né, a gente tem uma visão geral. Então é importante entendermos que 43,3% entende que é a fase azul, ou seja, a última etapa. Mas na verdade, se você parar para pensar, nós temos o restante, né, que daria uma diferença aí, vou colocar 43, vou arredondar, nós temos 57% que entendem que deve voltar até a fase verde. Porque quem acha que deve voltar na fase vermelha, na fase amarela, na fase laranja e na fase verde, eles estão em comum acordo entre si. Então, o que mais ou menos isso nos mostra? Sendo que quem não opinou, eu tive olhando a opinião, se divide um pouco, tá? Então fica meio a meio. O que eu percebo? Eu percebo que a igreja está dividida entre voltar até a fase verde ou voltar na fase azul, né? Basicamente, a grosso modo, é isso que nós estamos percebemos isso no gráfico, ok? Esse é o primeiro gráfico para que você acompanhe a pesquisa, né? E vamos para o segundo. Horários de culto. Nós perguntamos, aí está agora esse gráfico aí, perguntamos para os irmãos qual o horário de preferência que ele gostaria de congregar. Por quê? Porque a possibilidade de termos 2 cultos nos domingos, exatamente pela questão do distanciamento social necessário em espaços fechados. Então, tinha a opção de domingo de manhã, das 10 às 11h30, e domingo à noite, de 19 às 23. 73,1% optaram pela manhã e 26,9% pelo culto à noite. Então nós percebemos uma prevalência do desejo da maioria dos irmãos em congregar pela manhã, mas existe um público, né, por assim dizer, que também prefere o período da noite. Então, para que isso por que eu coloquei essa pergunta? Para que a gente pudesse ter uma visão um pouco mais clara sobre a questão da demanda de pessoas em cada horário, para que quando nós retornássemos, nós pudéssemos ter mais ou menos essa noção em mente. Então, de uma certa forma, eu até me surpreendi com esse resultado, por perceber que a maioria esmagadora, inclusive, prefere cultos no período da manhã. Achei um dado interessante que me surpreendeu, inclusive, né? Mas esse foi o resultado da nossa pesquisa. E a terceira pergunta que foi feita, ela foi uma pergunta bem específica. Ela era uma pergunta seguinte: até voltarmos com os cultos presenciais todos os domingos, você teria disposição de participar de um culto presencial de ceia, ou seja, ir à igreja uma vez por mês no domingo para que nós pudéssemos cear juntos,
até voltarmos com o culto presencial? As respostas foram 17,9, não tenho certeza. 23,9, não. 58,2, sim. Então aqui, né, irmãos, fica bem claro que um grupo considerável da igreja, levando em consideração que eu não tenho certeza, pode pender para os dois lados, teria sim disponibilidade e disposição de participar de um culto de ceia presencial. Ou seja, se nós, para que você entenda, vamos retornar o culto em outubro, que seja. Não estou falando que vai ser isso, mas estou só citando um exemplo. Então, até chegarmos a outubro, teremos pelo menos o culto de ceia presencial em 2 horários, claro, para que nós pudéssemos lidar com o distanciamento social. A maioria da igreja sinalizou que gostaria que isso acontecesse. É importante a gente salientar essa pesquisa, porque assim, irmãos, mostrei para vocês os gráficos, né, e você já teve uma noção das respostas que foram dadas, mas a pesquisa é importante por quê? Porque essas decisões nós não temos condições de tomá-las sozinhas. Eu podia tomar essa decisão sozinha, ela poderia sim ser tomada só por mim, ela poderia ser tomada por mim e pelo presbitério apenas, mas eu entendi juntamente com o presbitério que nós deveríamos ouvir a igreja. E essa pesquisa serviu exatamente para que nós pudéssemos ouvir a igreja, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. E eu confesso que foi muito positivo o resultado final da pesquisa e que nos ajudou muito na tomada das nossas decisões, tá bom? E aí, então, agora eu quero, e aí eu preciso um pouco de paciência, porque aqui eu vou responder algumas questões que elas podem ser questões que você tem em mente. Foram questões colocadas, perguntas e comentários feitos na própria pesquisa por pessoas da igreja. Então tinha o espaço para outros, onde a pessoa podia colocar um comentário, alguma ideia. Então algumas pessoas fizeram isso. Então eu quero ler aquelas que foram colocadas e tentar responder da forma mais sucinta e prática possível, tá bom? Lembrando que algumas perguntas talvez não estejam aqui, porque algumas podem ter, assim, elas foram repetidas, né? As pessoas perguntaram a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, não estranhe se de repente a sua mesma não estiver aqui, mas é porque talvez ela esteja contemplada numa outra pergunta, ok? Então vamos lá para as perguntas, né? Que eu vou colocar aqui anotado aqui. Perguntas não, comentários e perguntas. Eu vou colocar para vocês aqui anotado para que você possa saber do que se trata. Vou colocar anotado aqui no vídeo. Primeiro comentário. Caso, isso é uma sugestão que foi dada, tá bom? Porque são comentários, sugestões e perguntas. Caso não haja 2 cultos por domingo, que seja feita uma escala alternando os membros da igreja para que consigam aproveitar pelo menos 2 domingos em cada mês. Isso é um comentário feito quando nós retornarmos aos cultos presenciais. Se nós não tivermos 2 cultos no domingo, nós fazemos uma escala a cada 15 dias para que todos possam participar dos cultos a cada 15 dias. Deixa eu explicar uma coisa. Quando retornarmos os cultos presenciais, retornaremos com 2 cultos, um de manhã e uma à noite. Acreditamos que num primeiro momento isso vai atender à necessidade da igreja. Sendo que, se nós percebermos que não há adesão em algumas dessas 2 reuniões, podemos até mesmo
ao invés de fazer 2 reuniões no domingo, fazer apenas uma. Mas a possibilidade de fazer a cada 15 dias não é considerada. A primeira possibilidade são dois cultos no domingo, um pela manhã e um pela noite, atendendo a demanda da igreja. Então, isso é muito importante que você saiba, né? Eu vou continuar aqui, queridos, tenha um pouco de paciência, eu sei que o vídeo pode se alongar um pouco, mas eu tenho que explicar para você coisas que eu julgo importantes, tá bom? Segunda questão, uma pessoa comentou, né? Acredito que a nossa situação assemelha-se à de bares e restaurantes, abrindo na fase 3 com restrições. Deixa eu explicar isso. Na fase amarela, vai ser permitido abrir bares e restaurantes, se eu me engano, com 40% da sua capacidade. De fato e de verdade, é muito similar à situação da igreja. E eu posso até te dizer, bares e restaurantes funcionando com 30% ou 40% da capacidade, que eu não me lembro de cabeça aqui agora, é até mais arriscado do que uma igreja se reunir por 1h30, guardando os protocolos de forma correta. Então, o Plano São Paulo prevê que os bares vão voltar a funcionar. Por exemplo, na capital vai voltar a funcionar porque eles estão entrando na zona amarela. Eu entendo que é mais arriscado bares e restaurantes abrirem do que igrejas, desde que igrejas cumpram um protocolo adequado, que é o que infelizmente muitas vezes não acontece. Então, um bar é muito mais propício, né? Então, de uma certa forma, pensando sobre essa ótica, a fase amarela, ela se assemelha sim, né? A nossa condição como igreja se assemelha sim muito à questão de bares e restaurantes, não no que diz respeito ao que ela oferece, mas sim no que diz respeito à dinâmica do local, tá bom? Então, concordo com a colocação aqui. Mas depois eu preciso fazer outros adendos aqui. Aí vem um outro comentário, tá bom? Esse é o terceiro. Não acredito que conseguiremos seguir todas as regras impostas, caso decidam retornar. Ficaria muito complicado ter que barrar algum irmão, principalmente os mais velhos, que provavelmente serão os primeiros a retornar, ignorando as regras. E também podem se sentir excluídos e sofrer ainda mais com tudo isso. De fato, isso é um problema. É um grande problema porque nós temos protocolos que precisam ser seguidos. Mas existe aí, queridos, uma questão que nós precisamos nos conscientizar. Primeiro que nós não temos condições de saber se nós vamos conseguir seguir os protocolos ou não, porque nós não tivemos nenhum culto presencial. Então, isso é muito difícil precisar, né? E se nós, quando voltarmos aos cultos, nós teremos que seguir os protocolos e criarmos caminhos para que eles funcionem. Então, sim, voltando, nós teremos que, se for necessário, barrar pessoas, impedir pessoas que estejam sem máscaras de entrar no local. Se até lá não for liberado pessoas com mais de 60 anos para entrar ou com doenças crônicas, nós teremos que inserirem, porque este é um momento diferente. Esse não é um momento qualquer, é um momento completamente distinto. Nós estamos no meio de uma pandemia. E no meio de uma pandemia, todo mundo faz seu sacrifício. E aí, por proteção àqueles mais vulneráveis à doença, nós temos que fazer isso. E, ao mesmo tempo, não podemos privar, né, aqueles que podem participar dos cultos presenciais do mesmo. Levando em consideração uma questão, é importante deixar isso claro. Nós não vamos voltar à normalidade, irmãos, enquanto todo mundo não for vacinado. É muito importante as pessoas entenderem isso. Não existe normalidade nem na fase azul. A normalidade, se é que se pode chamar,
assim só existirá quando existir imunização total, ou seja, todos os cidadãos, ou a maioria esmagadora dos cidadãos estiverem vacinados. E mesmo assim, nós vamos continuar convivendo com essa doença, como convivemos com a H1N1. Mas no que diz respeito à pandemia, a nossa normalidade, ela só é prevista com a vacina. E a vacina, é importante eu dizer isso, nós temos uma vacina avançada, que é a de Oxford. Ela pode ser aprovada em setembro ou outubro, pode, não é garantido. As primeiras doses delas já estão comprometidas, vendidas já. O Brasil pactuou hoje, fechou um acordo hoje, em que 70 milhões de doses serão entregues ao Brasil em dezembro e janeiro de 2001. 70 milhões. A população brasileira chega a quase 220. Então nós teremos toda a população imunizada do Brasil lá para o meio do ano que vem. Então não há normalidade nesse período. Então, se nós formos esperar uma normalidade, nós então não teremos retorno às reuniões. Então não veremos nem ter, na verdade, retorno a nenhum tipo de atividade. O que se pressupõe é que nós possamos fazer os protocolos, proteger os mais vulneráveis à doença e seguirmos a vida em frente, até que possamos adquirir a normalidade plena através da vacina, tá bom? Então eu acho que é uma preocupação sim, que tem que ser tratada de forma séria e nós pretendemos tratar isso de forma séria, ok? Vamos seguir aqui em diante então, irmãos, para que a gente possa esclarecer mais algumas dúvidas. A próxima questão aqui foi o seguinte. A pessoa escreveu: o fato de não podermos nem ficar conversando no início e no fim do culto também seria um problema, pois as pessoas estão distantes e carentes e naturalmente vão querer conversar. Creio que devemos retomar quando estiver liberada a entrada de todos, mesmo que seja com máscaras, luvas, álcool e etc. É importante nessa questão, ela é realmente uma questão muito importante, mas que são coisas que a gente precisa sempre salientar quando se trata de um momento como esse. Nós estamos vivendo, insisto, um momento completamente distinto de qualquer outro momento que nós estamos vivendo. E o fato de nós termos que estabelecer protocolos para os cultos e diminuirmos a capacidade de pessoas que frequentam, não impedem de fato que as pessoas tenham comunhão. Eu vou explicar isso bem rápido. O ideal é que quando as pessoas cheguem, elas já vão direto para o seu lugar, se assentem e esperem o culto começar. No final, é importante que as pessoas saiam, né, de forma ordenada do salão de culto, por ser um ambiente fechado, e se dirijam para a parte externa. Estando na parte externa, é possível sim conversar, desde que seja guardado o distanciamento social. Hoje se fala em torno de 1,5 metro de distância entre uma pessoa e outra, desde que as duas estejam de máscara. Então essa é a regra adotada em todos os lugares. Você vai numa repartição pública, se você vai ser atendido no hospital, você conversa, você mantém na farmácia, no supermercado, você mantém uma distância de 1,5 metro e você pode conversar desde que as duas pessoas estejam de máscaras. Ou seja, estando no ambiente ao ar livre, isso então se torna bem mais coerente. O ambiente fechado é um ambiente mais complicado. Então, muda-se um pouco a dinâmica, o ritmo do culto e do pós-culto. Mas isso não significa que não se pode conversar. O que não se pode ter é toque físico. Isso, de fato, vai ter que, insisto, vai ter que acontecer até a vacina. Não vai mudar esse protocolo. Então, ou nós só retornamos depois que todo mundo estiver vacinado, ou nós voltamos a uma
para uma nova normalidade que vai exigir de nós um novo comportamento. E aí, é claro, são sacrifícios que têm que ser feitos. Porque, insisto, pandemia é um momento completamente distinto do que nós estávamos esperando. Com relação às pessoas, vamos continuar aqui adiante, tá? Antes de voltar os cultos, é importante reunir com as pessoas que irão trabalhar durante o culto para que não existam dúvidas de como proceder. Concordo plenamente. Então, nós, quando formos voltar aos nossos cultos presenciais, teremos instrução, orientação para que tudo seja feito dentro dos protocolos da melhor forma possível. Nós não vamos simplesmente começar o culto sem explicar como nós vamos lidar com ele. Então é importante deixar claro, isso vai ser feito. Especificamente com quem? Com quem está no louvor, com quem está no Ministério de Apoio ao Culto, pessoas que estão apoiando a estrutura de culto. Essas precisam saber exatamente como agir e nós vamos fazer isso, tá bom? Vamos seguir adiante aqui. Uma pessoa faz uma colocação bem interessante. Ela diz assim que nós devemos voltar aos cultos presenciais quando liberarem para a retomada presencial das aulas nas escolas. Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês, não sei se todos sabem. Sexta-feira, se eu não me engano foi sexta, não, foi dia 24, foi falado sobre o protocolo do retorno às aulas. Basicamente, a grosso modo, foi estabelecido o seguinte: o estado todo precisa estar, todas as regiões do estado precisam estar na fase amarela durante um período de 30 dias para que as escolas possam voltar à sua normalidade. Ou melhor, às aulas presenciais, sendo que essas aulas presenciais não seriam todos os dias, também seriam faseadas. Prevê-se que pode ser que elas voltem 8 de setembro. Uma opinião muito particular. Não acredito nisso. Não é nem porque o Estado até pode estar um mês em setembro, todo o Estado, na fase amarela. A questão é que vai haver uma enorme resistência por parte das famílias quanto à volta às aulas. Por quê? A volta às aulas é considerada a última barreira de isolamento. É a última. A partir do momento que você abre escola, então não faz sentido mais o isolamento social, a grosso modo. Então, eu entendo essa posição e ao mesmo tempo ela me preocupa, mas ao mesmo tempo a gente não tem como seguir essa lógica, porque assim, é a última barreira. Quando você voltar a uma escola funcionar, não existe mais isolamento social, que na verdade já vem caindo, né? A gente sabe disso. Então, as escolas não sei se voltam, e se voltarem, esse é o padrão estabelecido. Então, de uma certa forma, está se dizendo o seguinte: na fase amarela, se a fase amarela durar durante um mês, pode-se voltar a ter aula. Não todos os dias, mas escalonado. Então, sob essa lógica, se uma região estiver na fase amarela, outras atividades poderiam funcionar normalmente. Enfim, isso aqui é uma coisa que é importante dizer. E eu quero dizer o seguinte: eu sou da seguinte opinião: se voltar às aulas é a última barreira do isolamento. Tem que se voltar tudo, inclusive cultos da igreja. A grosso modo, eu preciso deixar isso bem claro. Outra questão. Uma pessoa colocou assim: devemos voltar aos cultos quando o número de casos estiver caindo. Não confio nessas fases do Plano São Paulo. Eu também não tenho muita segurança, por assim dizer, com relação ao Plano São Paulo. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não temos plano de contingenciamento federal. Não existe. Tá? Procure e você não vai achar. O nosso plano de contingenciamento municipal, que foi apresentado, e nem não sei se ele está sendo colocado em prática, eu não sei, de São Vicente,
ele é um plano de contingenciamento aceleradíssimo. Ou seja, até o final desse mês tudo estaria praticamente funcionando. Não tem como levar esse plano, considerar esse plano como um plano razoável. O plano de contingenciamento e retorno faseado mais próximo àquilo que nós podemos acompanhar é o plano de São Paulo. Então nós temos que ter uma base para isso, porque números, queridos, nós nem temos, nós acompanhamos os noticiários, nós acompanhamos as informações, eu faço isso diariamente. Eu vejo entrevistas do governo estadual, leio, mas é muito difícil precisar isso. Então, quando os casos vão estar caindo, é o que eu disse, eu nem sei se isso vai acontecer no Brasil. Eu nem sei se nós vamos romper com a fase do platô. Especialistas não sabem. Então, se a gente for esperar os casos caírem no Brasil, talvez a gente só vá voltar a ter reunião presencial lá para fevereiro, março, abril. Aí vem duas perguntas. As pessoas que têm doenças crônicas, mas continuam trabalhando normalmente, vão poder participar dos cultos? Veja bem, é uma pergunta difícil de responder, mas ao mesmo tempo fácil de responder. Pela regra, uma pessoa não poderia participar do culto se ela tem uma doença crônica, por exemplo, diabetes. Eu tenho diabetes e hipertensão. São duas doenças crônicas e que constam lá nas comorbidades mais sérias. O culto voltando, eu sou pastor da igreja. Então logo eu tenho que voltar às minhas funções e me resguardar para poder lidar com isso. A mesma coisa tem acontecido na vida de muitas pessoas que têm voltado a trabalhar, mesmo sendo do grupo de risco. E isso não adianta a gente... muitos estão em home office, estão em casa, mas tem muitos que estão trabalhando. Muitos que estão trabalhando. E que não puderam parar, porque não foram liberados, porque o patrão não liberou, por medo de perder emprego. Então, eu penso o seguinte, eu penso de uma forma muito clara. Se uma pessoa que tem doença crônica e infelizmente não consegue manter isolamento social porque precisa trabalhar, eu te garanto, o lugar menos perigoso dela contrair a doença é num culto presencial de 1h30, onde todos os protocolos serão seguidos. Essa é a minha opinião. Mas, é claro, a pessoa terá essa liberdade para tomar essa decisão. Sendo que, assim, irmãos, isso eu estou falando sob a lógica de quem não está em isolamento. Quem está em isolamento e tem doença crônica, que fique em casa. Só se houver mudança de protocolo lá na frente. Entenderam, né? Fique claro isso. E aí a última pergunta aqui é: crianças menores de 10 anos vão poder comparecer aos cultos com seus pais e vai ter a escolinha do rir ou vão permanecer com seus pais? Bom, segundo a regra de São Vicente, não se falou nada sobre crianças. Nada. Não tem no regramento, no protocolo de São Vicente, nada sobre crianças. Aqui no estado, no município de Praia Grande, a partir de 10 anos, se eu não me engano, ou 12, pode participar. Vou falar a minha opinião. Num primeiro momento, pode ser que este protocolo mude, porque pode ser que volte às aulas, pode ser que o protocolo altere, mas num primeiro momento, nós não temos como manter escolinha até 10 anos, que é o nosso caso. Não temos. Então, os pais têm filhos menores. Como eles fazem? Tem dois caminhos. Ou os pais levam as suas crianças ao culto e cuidam delas durante 1h30 para que o culto possa acontecer. E se isso não for possível, porque eu sei que às vezes é difícil, porque eu já tive filho pequeno e sei que às vezes é praticamente possível, eu quero dizer uma coisa: nós quando voltarmos ao culto presencial, nós faremos 2 cultos. Então, eu quero dizer uma coisa com toda seriedade. Quem de fato tem desejo de ir ao culto e tem filho de 10 anos, se organize em família.
Um vai no culto de manhã e o outro vai no culto da noite. Quem for no culto de manhã, o outro cuida do filho, e vice-versa. Em momentos de pandemia, irmãos, nós não temos o que fazer. Ou então, não é difícil para nós fazermos isso, um vai a cada 15 dias, cada um vai a cada 15 dias. Porque não dá também para a gente colocar à disposição um serviço de atendimento às crianças, sendo que isso pode ser prejudicial para as crianças, para os pais e para os próprios professores. Nós não vamos fazer isso. Então, se houver boa vontade de participar dos cultos, tem 2 cultos. Cria-se uma escala dentro da família. Não queremos ir. Acompanhe o culto online. Isso não é problema nenhum. Ninguém vai ser obrigado a ir aos cultos, ok? Então, dito tudo isso, porque eu precisava esclarecer essas informações, eu quero pontuar aqui para vocês, deixar claro o que nós definimos e que você pode ter isso como padrão. Nós vamos fazer o seguinte, com relação à ceia presencial, nós decidimos fazer uma ceia presencial no mês de agosto, segundo domingo de agosto, 2 vezes, né? Domingo de manhã e domingo à noite. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque a maioria das pessoas disseram que participariam de um culto de ceia presencial. Segundo, nós precisamos, na verdade, nos organizarmos e temos a vivência de um culto presencial para vermos como é essa dinâmica. A gente precisa disso. Nós não vamos fazer isso em julho, por quê? Porque julho nós vamos utilizar o mês de julho para organizar o espaço físico e adequá-lo aos protocolos, e eu vou, durante as reuniões online, orientar as pessoas, que aí entra naquela questão de formar, de explicar quem pode, quem não pode, e tentar trazer consciência, irmãos. Eu insisto, é um novo momento. Eu também não posso, assim, descartar todo mundo e deixar todo mundo sem nada, e ao mesmo tempo, você entendeu como que fica o impasse? O culto é para todo mundo ou é para ninguém? É muito complicado a gente lidar com essa dinâmica. Eu sei que essas decisões, elas não agradam a todos, mas eu também não posso agradar a todos. Eu tenho que tentar ser minimamente coerente com aquilo que nós estamos fazendo. Julho teremos cultos online. Agosto teremos, se estivermos ainda na fase laranja ou amarela, teremos o culto de ceia presencial, até para a gente, de fato, vivenciar esse momento. E, enfim, julho é um período de adequação do espaço físico. E a nossa intenção é voltarmos aos cultos presenciais todos os domingos, apenas quando nós chegarmos à fase verde do Plano São Paulo. Nós ficamos pensando, deveria ser a amarela, deveria ser a verde? Então nós preferimos trabalhar com margem de segurança. Ao invés de trazermos para a amarela, jogarmos para a verde, que a gente percebe que traz maior segurança a todos. Isso pode demorar, irmãos? Pode. Como pode acontecer rápido. Eu não sei como é que vai acontecer as coisas daqui para frente. Então pode ser que nós entremos na fase verde na nossa região em agosto, em setembro, em outubro. Então eu não tenho como precisar isso. Até o presente momento, nós entendemos que a fase verde é a indicada para nós. Podemos mudar? Sim. Podem existir fatores novos que façam a gente alterar isso? Pode, porque estamos observando, mas em princípio entendemos que por uma margem de segurança e tranquilidade de todos, vamos retomar as nossas atividades na fase verde, entenderam? E se funcionar o culto uma vez por mês adequadamente em agosto, até chegarmos ao culto presencial todos os domingos, faremos uma vez por mês os cultos de ceia. Isso é importante definir. Essa é uma definição que você precisava saber, mas agora eu preciso fechar esse vídeo dizendo algumas coisas que são
fundamentais. Eu sei que ele é longo, me perdoe, me desculpe. Eu não tenho como fazer isso rápido, até porque eu falo demais, mas eu também não quero fazer nada de qualquer jeito. É importante para mim dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, irmãos, igreja online é um grande desafio. Eu preciso que você esteja consciente que não é fácil sairmos de uma realidade presencial e da noite para o dia migrarmos para uma realidade online. Aqui em casa nós temos lidado com muitos desafios para isso e isso gera muito estresse. Não pense que nós estamos numa posição cômoda. Se você pensa isso, você está totalmente equivocado sobre a situação. Não é assim. Essa nova normalidade, ela é muito difícil de lidar com ela. E é muito difícil para nós também pensarmos e termos coerência no sentido de retornarmos. Por quê, queridos? Porque tem igreja que desde o dia nunca parou. E teve outros que dia 23 de maio voltaram. E nós estamos aqui aguardando até agosto para fazer um culto por mês. Então, para muitos isso pode parecer loucura, preciosismo, o que for. Para mim só tem uma coisa, prudência, cuidado e zelo com a vida de vocês. Porque para mim, o culto, a igreja presencial é mais prática e cômoda do que a igreja online. Por incrível que pareça. Então isso é importante você saber. Segunda coisa, nós só vamos atravessar esse período juntos, irmãos. Quero dizer isso aqui. Autocomprometimento da igreja local. Nós temos 3 meses de culto online, de reunião virtual, e podemos estender isso por mais 3 meses, talvez, ou até mais. Se nós não tivermos um autocomprometimento com a igreja local, nós não vamos conseguir chegar ao final disso com uma igreja organizada e saudável. Eu estou sendo muito honesto e muito franco com vocês. Porque à medida que o tempo passa, as pessoas vão se desligando das coisas. Por estar em casa, por não estar no ambiente, enfim, por vários motivos. Ou nós compreendemos essa nova etapa, esse novo momento, e mesmo estando distantes, nós possamos ainda manter a unidade e a coesão, ou então nós vamos chegar lá na frente, quando tivermos que retomar as atividades como igreja, é o que eu falo, o que vai ter restado da igreja? Não sei. Então eu preciso que você assuma compromisso. Para mim que estou aqui deste lado, eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E temos ideias e coisas que podemos melhorar, claro. Mas eu preciso que do outro lado também tenha compromisso. Compromisso com as atividades que você sabe que tem da igreja, feedbacks para nós sabermos o que está acontecendo. Porque assim, eu não vou, queridos, eu vou caminhar até onde eu suporto. Eu não vou além daquilo que eu suporto e acho que eu devo ir. Isso é importante dizer. Eu não entendo que eu devo carregar uma igreja sozinha nas costas, no sentido de que essa responsabilidade na pandemia é toda minha, essa responsabilidade é nossa. Então, por isso é importante um autocomprometimento. E isso envolve a questão de criação de novas formas de interação e edificação mútua. Nós temos que nos ajudarmos, nós temos que nos edificarmos mutuamente. Nós temos que começar a estar mais atentos ao que está acontecendo na igreja local. Nós não podemos nos dispersar. Nós não podemos simplesmente deixar as coisas como, depois eu faço, depois eu vejo. Quando nós preparamos uma transmissão com estudo bíblico, a gente quer que você esteja junto. Aí de repente você ignora aquilo para fazer uma outra coisa, isso nos soa para nós como descaso. Entende? Porque nós estamos tratando de uma igreja, de um grupo de pessoas que estão tentando andar juntos. Então, é importante eu dizer isso. Vamos esperar? Vamos esperar. A melhor fase é a fase verde? A melhor fase é a fase verde. Tudo bem, mas a igreja tem que corresponder. E é importante a igreja corresponder também num outro fator, na questão da contribuição financeira. Eu quero encerrar falando isso. Nós, até o presente momento, não temos tido nenhum desafio nesse sentido, temos conseguido honrar os nossos compromissos. Mas
Isso não pode se tornar um problema, porque nós vamos ficar parados esse tempo todo. Muitos pastores voltaram aos cultos porque, infelizmente, perderam a arrecadação. É por isso que eles voltaram desesperados aos cultos. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Sem chance. Mas também, se houver um descompromisso da igreja, não espere de mim mais. Não espere de mim um autocompromisso se eu não perceber um autocompromisso da igreja. Isso aqui é uma via de mão dupla. Nós precisamos nos entender assim. É assim que uma comunidade viva e saudável funciona. Não tem esse negócio de abandonar nada disso. Eu só estou querendo ser honesto. Porque senão nós vamos sempre estar lidando com essa imaturidade que eu não tenho mais estômago e nem paciência para lidar com ela. Então, temos um padrão definido da igreja? Temos. Estamos respeitando ao máximo as pessoas? Estamos. Ouvimos todo mundo que se interessou em falar? Ouvimos. Estamos estabelecendo fases de acordo com aquilo que a maioria deseja? Sim. Mas eu espero que a maioria também corresponda àquilo que é necessário. Vocês conseguem entender? Isso aqui não é uma cobrança. Isso é uma exortação em amor. Que eu precisava, no final desse vídeo, deixar bem claro para vocês. Sei que é difícil, sei que todo mundo está desgastado, sei que todo mundo está passando por momentos complicados e vamos passar nisso como? Juntos. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Espero que vocês compreendam. Se alguém tiver dúvida, por favor, eu peço algo para você. Não fique falando com terceiros. Quer esclarecer alguma dúvida? Você tem acesso a mim, você tem acesso a Elza e você tem acesso ao Marcão e o Paulo, que fazem parte do presbitério. Conversem conosco e nós teremos o prazer em esclarecer as dúvidas necessárias a você. No mais, querido, que Deus te abençoe, né, e que espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que nós pretendemos fazer e esclarecer um pouco melhor todos os nossos desafios. Tudo isso vai passar e, se Deus quiser, vamos sair mais fortes de tudo isso, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus, fiquem com Deus, amém? Ja, nem sa van een race, maar zo. Hij is dus afgekeken, man. Ja, man. Ja,